Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis. Estamos estudando nesse terceiro trimestre acerca dos fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais, E hoje estamos com este assunto, fé e obras. O assunto de hoje, vamos falar sobre fé e obras. Efésios, capítulo 2, verso 10, nos diz que nós somos feitura de Deus, Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, andássemos nela fala de forma de vida, ou seja, a vida do cristão é para manifestar boas obras. Nossa leitura bíblica em classe, nós temos 2 versículos aqui em Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refria sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Os objetivos da nossa lição, então: compreender a distinção entre religião vã e pura, entender que Deus não discrimina as pessoas e que isso é pecado, e ensinar que quem tem fé realiza obras. A verdadeira religião, primeiro tópico. A Bíblia, em Tiago 1, 26 e 27, traz um termo grego que pode ser traduzido como religião, que compreende os conceitos teológicos e a vida devocional em relação à divindade de um indivíduo. Ou seja, os conceitos teológicos e a vida devocional de um indivíduo com relação à divindade. Tiago, então, põe, como se diz, o dedo na ferida, fazendo a diferença entre o falso e o verdadeiro adorador. Primeiro subtópico, religião vã. Tiago alerta para quem não refreia sua língua, ou seja, quem não controla as suas palavras, que sua religião é vã. Aparece no versículo 26, quer dizer, não vale nada ser religioso e não refrear a língua. Temos de ter muito cuidado para não falar palavrões, piadas imorais, racistas, críticas públicas à doutrina da igreja, porque isso escandaliza o evangelho, Se existe algum problema na igreja, deve ser tratado na igreja.
procurar o pastor, conversar com ele, nem procurar resolver ali internamente, porque se expor isso em público vai prejudicar a obra de Deus, o testemunho. Não seja instrumento de propagação de notícias que não glorificam a Deus, inclusive e principalmente nas redes sociais, o que hoje é muito crescente, né? Muitas pessoas fazem questão de criar um canal no YouTube e ficar postando o erro de cantor, de pregador. Meu irmão, se você me ouve agora, você não está edificando a obra de Deus em nada. Absolutamente em nada. Você não está a serviço de Cristo. Dessa forma, não. De maneira nenhuma. Porque isso não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, aumenta, fermenta, faz crescer. Isso também significa não... quer dizer, você não se controlar e colocar tudo que é mau testemunho de alguém na rede social, pode ser igualado com não refrear a língua. E no caso aqui, é prejudicial à obra de Deus. Assim, a nossa fala nos denuncia, como aconteceu com Pedro, pois ela demonstra quem verdadeiramente nós somos. Tiago conclui que quem se diz cristão e fala ou escreve o que não deve, engana o seu próprio coração. E esta pessoa não entra no céu, né? Esse é o pior. Bem, ouvimos um pouco sobre a religião vã, que tem a ver com não ter controle sobre a língua ou sobre o que é postado nas redes sociais. E agora vamos ver sobre a religião pura. Tiago 1,27 orienta-se sobre o verdadeiro andar com Deus. A religião pura que pode ser observada por condutas no cotidiano da vida, quais sejam visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, se importar com quem necessita de ajuda, de auxílio, de cuidados. A Bíblia aqui fala sobre o amor ao próximo e a Deus, sendo que os órfãos e viúvas representam todas as pessoas vulneráveis que precisam de nós e estão próximas. Nossos familiares, amigos, vizinhos, conhecidos em geral ou até mesmo pessoas desconhecidas, os quais necessitam de nossa atenção especial. Guardar-se de si e envolver com os pecados é amar a Deus. Afinal, quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, conforme aparece em Tiago, capítulo 4, verso 4. O nosso segundo tópico vai falar sobre a acepção de pessoas. Continuando no assunto do amor ao próximo, Tiago dedica mais 9 versículos, capítulo 2, verso 1 ao 9, falando sobre a importância do amor. Ao criticar a diferença de tratamento que pode ser dado entre ricos e pobres. E isso é muito sério, verdade? O versículo que nós lemos lá no início, onde fala sobre se chegar um homem com anel de ouro no dedo, vestes, elegantes, qual tratamento é dado? E tem um pobrezinho sentado na cadeira, o que a gente faz? Deixa o rico de pé ou pobre? Poderíamos até dizer, não, pastor, mas a gente pode até fazer isso, mas estamos redondamente enganados. Podemos até chegar para o irmãozinho mais pobre, irmão, levanta, vamos colocar fulano aqui, que ele é um cara importante da sociedade. Vem aqui, amigo, senta aqui. E o pobrezinho, a gente fala o que com ele? Fica de pé, então, pois senta aqui, irmão, no cantinho da parede. E o bichinho vai lá, né, senta lá. Isso não é bom. Arrumamos problema. Porque aos olhos de Deus isso não é bom. Tiago identifica comportamentos na igreja que não agradavam a Deus, quando tratavam diferentemente ricos e pobres. Isso é chamado de preconceito. Preconceito. E interessante é que muitas pessoas que pregam contra o preconceito, elas mesmas são preconceituosas. Pois é.
Aliás, esse problema acontecia também em Corinto, né? Verificando lá em 1 Coríntios 11, 17 ao 22, tinha isso lá. Ou seja, não era novidade entre os irmãos primitivos. Em Jerusalém, a discriminação acontecia em relação às viúvas não judias. Etnocentrismo, né? Mas o Senhor nunca concordou com qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, seja ele social. Quando ele fala sobre o preconceito racial, Jesus falava, por exemplo, com samaritanos, que não se davam com os judeus. O preconceito social, Jesus, ele tratava ali muito bem, tanto com os pobres como com os ricos, com os doentes e também com os sãos. Jesus não tratava ninguém melhor do que ninguém. Ou o religioso. Jesus chega a conversar com a mulher samaritana, que não era a mesma coisa que os judeus, né? Eram diferentes. Uma das razões pela qual era odiado por seus compatriotas judeus era isso, o fato dele tratar bem todo mundo, mesmo diante das diferenças das pessoas. O que Jesus não concordava era com um negócio chamado pecado. Aí ninguém vem me dizer que Jesus nunca condenou o pecado. Sim, ele fazia isso e energicamente. Ele não condenava a pessoa, mas o pecado sim. Ora, ele se manifestou para destruir, desfazer o pecado. Ninguém destrói o pecado abraçando ele. Então, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a vencer nossos preconceitos e aprendermos a amar de verdade como Jesus. Segundo, o pecado. Tiago, por fim, diz que quem faz acepção de pessoas ou tem preconceitos, comete pecado e pode ser considerado como alguém desobediente. A epístola de Tiago tirava a máscara de comportamentos errados que eram praticados na igreja primitiva, colocando as pessoas que assim agiam nos seus devidos lugares, eles eram desobedientes. Como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos merecem, independentemente do status social, intelectualidade, prestígio, cor da pele, posição financeira, deve ser bem tratado. Deus não distingue as pessoas utilizando essas categorias estabelecidas por alguns. Por isso, nós, servos do Senhor, também devemos fazer o mesmo, agir como o Senhor Jesus agiu, amar a todos com o padrão do Senhor Jesus. Terceiro tópico e último, boas obras, uma necessidade. Amar de fato e de verdade. Em Tiago 2, verso 15 ao 18, existe a advertência de que devemos praticar boas obras que demonstram a vitalidade da nossa fé, em conformidade ao que tinha sido ensinado por Jesus. Basta dar uma olhadinha em Mateus 5,16, onde mostra que a prática das boas ações, boas obras, leva as pessoas a dar glória a Deus. E posteriormente vimos já também que Efésios 2:10, fomos criados para as boas obras. João 1 João, aliás, 3, versos 17 e 18. Revelando um dos grandes perigos da vida cristã. Acreditar que o viver cristão se resume a crer em Deus e somente frequentar os cultos. E não é isso. Há quem pense e também defenda que sua liberdade em Cristo deve ser aproveitada de maneira independente, podendo o servo de Deus passar seus dias vivendo para si mesmo e os seus próprios deleites. E não é isso que Deus quer para nós. Curtindo as redes sociais com os amigos, sendo alguém muito querido na escola, uma pessoa, como se dizem, né, descolada. Não. O apóstolo Tiago alerta que o cristianismo precisa ser muito mais do que isso. Necessita ir além das aparências e temos que fazer a diferença neste mundo perdido. E as nossas boas ações no dia a dia darão o tom da nossa fé.
São as nossas ações do dia a dia que vão dizer se de fato temos fé ou não. Isso vai mostrar se temos fé em Jesus. Afinal, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, verso 6. Afere as obras de Abraão. Tiago, depois de mencionar a necessidade de o crente realizar boas obras, informando que a fé sem obras é morta, ou seja, não possui nenhum valor, fala sobre o exemplo de Abraão, o qual, além de crer em Deus, era seu amigo. Veja que Abraão não somente cria, como era amigo. Obedecia a todas as ordens do Senhor, até mesmo as que pareciam absurdas, como sacrificar seu próprio filho. Em Tiago 2, verso 1 ao 24, o Espírito Santo explica que a fé de Abraão cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Desta maneira, também nós, do século XXI, precisamos estar atentos à voz de Deus e também às necessidades dos nossos irmãos. Não podemos pensar só em nós mesmos. Se vai tudo bem comigo, então Deus está comigo. Não é bem assim. Não é verdade? Deus está conosco quando nos importamos com aqueles com quem Ele também se importa. Boas obras não significa, portanto, apenas esmolas, ofertas ou trabalho contínuo na igreja, mas também a obediência irrestrita aos mandamentos de Deus e estender nossas mãos ao nosso próximo. A fé e as obras de Raabe. Depois de citar um exemplo nobre do patriarca Abraão, Tiago apresenta a justificação de uma prostituta a qual sequer era israelita, Raabe. Deus, com isso, estava provando que tanto o nobre representante hebreu como a mais indigna e ultrajante pecadora podem ter a redenção se, com a fé, realizarem boas obras para Deus. Nós também, independentemente da nossa condição espiritual anterior, seremos aceitos por Deus se vivermos a fé em Cristo realizando boas obras. Nossa conclusão. A lição deste domingo, que estaremos estudando, nos faz aprender, através dos ensinamentos do apóstolo Tiago, a importância de viver a verdadeira religião sem cair na religiosidade vazia, e que não devemos praticar boas obras para ser salvos, mas que, porque somos salvos, praticamos boas obras sem fazer acepção de pessoas. Que o Senhor nos ajude a viver a religiosidade bíblica ou a religião bíblica, que é quando amamos a Deus, que é quando temos fé em Deus, mas também nos importamos com o nosso próximo. Deus abençoe os amados. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.